A sessão científica, nós denominamos o professor Luiz Venâncio Decu, que dispensa a apresentação, mas depois, posteriormente, na apresentação, a gente vai deixar que a apresentação seja feita por um de seus discípulos, que é o professor Ramires, que poderá apresentar de melhor maneira nós. Mas está aí essa homenagem feita que o Instituto faz nessa sua sessão ao professor Decu. A nossa agenda, portanto, está a abertura. Eu vou falar justamente sobre a importância do seguinte, da sessão e por que a gente quis muito que essa sessão se iniciasse com o professor Ramires, não só pela pessoa física, mas pela relação institucional do Instituto com o INCOL. Você vê até pela formação aqui da equipe, né, do programa. Está aqui eu, doutor em Ciências da Saúde, alguma coisa nos une aqui nessa apresentação. Né? Meu doutorado lá em Ciências da Saúde no INCOL, o Germano também, certo? Doutorado lá, e por muito tempo lá ficou, e o professor José Antônio Ramires, que foi o meu grande incentivador com o professor Ari, de fazer a minha linha de pesquisa que eu tinha iniciado na UFBA, no INCOL. Só tinha em reanimação 2 linhas de pesquisa formais, a da Escola Paulista de Medicina, né, lá do Zé Luiz Gomes Amaral, e o do INCOL. E aí, evidentemente, como eu tinha grandes relações de colegas, de internos, de amigos, e do Ari, e na época o Sérgio, disse, não, você vai fazer aqui, o Ari também, e o professor Ramires também foi um grande incentivador nisso. Então, o INCOL é uma referência para a gente institucional. Né? Eu digo sempre que nós temos que ter referência de pessoa física, que são nossos pais, são nossos professores, pessoas que nos dão rumo, né? Que a gente admira justamente pela ação como pessoa, como cidadão, como profissional. Da mesma maneira, como nascia, na época, o Centro de Estudos, que ele nasceu como Centro de Estudo e Pesquisa Socioanais, nosso motivo maior sempre foi o de contribuir através da educação, que é o que a gente sempre achou que é a mola propulsora de tudo, é educação, né? Evidentemente, disso deriva a pesquisa. Só a partir de 2006 que o Instituto entrou em gestão, mas ele, inclusive, entrou em gestão para ampliar ações de ensino. E aí, fundamos o Instituto em 13/7, e você que vê que logo no início, um dos pontos disso, eu tinha fundado, nesse mesmo ano, eu tinha 39 anos, eu entrei no doutorado, fundei o HC, o Estado da Cidade nosso, 18 de fevereiro, e fundei o Instituto, que é como Centro de Estudo e Pesquisa Socioanais, no dia 13 de julho. É coisa de doido, né? Porque 3 ações de grande importância e de grande atenção tinham sido feitas. E formatamos o Centro de Estudo e Pesquisa em separado ao Hospital da Cidade para que ele fosse independente. Isso foi muito bom, porque o Centro de Estudo e Pesquisa Socioanais é uma organização social. Eu sou o líder, fundador, mas uma organização social, uma fundação, não tem dono. Eu sou o líder, fundador, mas uma fundação social não tem. No Hospital da Cidade, eu continuo sócio e lá eu era dono, tanto que eu pude vender. O Instituto não tem dono, não pode ter venda. Então, isso. E, graças a Deus, porque se o Instituto, o Centro de Estudo, tivesse nascido do seio do HC, quando ele fosse vendido, o Instituto seria vendido. Eu continuo sócio do HC, mas não sou mais majoritário. Mas está aqui o nosso primeiro convênio, e a gente fez com o INCOL, porque eu vi a necessidade do Instituto que nasceu, o Centro de Estudo, de ter uma referência. E tomei o INCOL como referência pela missão que o Instituto tinha, de realmente atuar na assistência, ensino, pesquisa e extensão. E, para isso, eu tomei o INCOL como um modelo, pela instituição de impacto que ela é em todos esses setores, como ensino, como formador e em pesquisa, é uma instituição de maior impacto no Brasil, justamente com a Fiocruz de pesquisa. E aí nós instituímos um convênio, né? Qual objeto era esse? Né? O objeto, protocolo de intenções, tem por objeto estabelecer na cardiologia ampla cooperação técnica, didática e científica entre
as partes de acordo com o programa de interesse mútuo, segundo o planejamento a ser desenvolvido, especificamente para cada projeto, com prioridade para um convênio guarda-chuva, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, que nós fizemos. Nós fomos, depois daí de São Paulo, a Bahia, nesse tempo que nós tivemos isso, introduzimos o Advanced Cardiac Life Support e a distribuição externa automática através desse convênio, e nós fomos o terceiro estado a fazer o maior número de cursos através desse convênio. E disseminamos para toda a Bahia e também para Sergipe. Desenvolvimento de protocolo de pesquisa multicêntricas, que também fizemos na área de animação, e intercâmbio de experiências adquiridas. Bem, poderá ainda os campos de pesquisa, a qualquer tempo, por iniciativa das partes, serem ampliados, abrangendo os interesses partidos. Está aqui o professor Carlos Marcílio assinando como presidente do CEPESG, na época, eu pelo ISG. Aqui, uma dessas duas deve ser do senhor, professor. Não sei qual é a minha de cima. A de cima é a... O que está aqui, assina tá vendo? O 5 de agosto de 2000, pelo Centro de Estudo, o professor Carlos Alfredo Marcílio, que foi presidente do CNPq, foi o primeiro presidente da Comissão Nacional de Ciência Médica e um grande amigo de meu pai, certo? E uma grande pessoa, né? Fez a formação dele na McMaster e foi meu orientador do mestrado. Na época, ele era o presidente do Centro de Estudo e Pesquisa. Já faleceu, homenagem que eu faço a ele. Eu também fui fundador, mas aqui eu estava representando, era um convênio tripartite, o Hospital da Cidade. Né? O professor Ramires, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e, na época, o doutor José Manuel de Camargo Teixeira, pelo Instituto do Coração, do qual eu era superintendente, diretor executivo. Então, para esse convênio, a gente firmou, para não ficar em aberto, num simpósio, lembrando aqui, o professor Ramires estava escalado, mas, na época, ele teve uma gastroenterite, entendeu? E aí não pôde estar presente, né? Mas o professor José Manuel estava. E aí está uma mesa de peso, nós temos na Associação Baiana de Medicina, o primeiro convênio do Centro de Estudos com o INCOL. E esse convênio aqui está presente na mesa. O professor Zé Maria Magalhães Neto, que era o secretário de Saúde, né? Estava aqui o presidente da Câmara de Vereadores, todas da Associação Baiana de Medicina, o professor Carlos Marcílio, todas as grandes entidades presentes. E, na época, professor, esse convênio, está aqui formatado, foi o primeiro simpósio de legislação, se eu lembro, na época, onde vieram grande número de professores do faculty, de pessoas relacionadas à reanimação, do Comitê de Emergência da American Heart, dos Estados Unidos, do Canadá, da América do Sul, que vieram, e a combinação foi justamente essa. Nós fizemos uma partilha INCO e ISG-HC, fizemos em Brasília, e aí essa parte de Brasília o INCO bancou, e na Bahia foi o ISG. Então está aqui o convênio firmado, aqui a primeira presidente de honra na época, minha mãe, Engenheira Esmeralda, Mansur de Carvalho, Guanás Gomes, que foi a segunda engenheira da Bahia. Está aqui o professor Marcílio, quando a gente assina o convênio com o Zé Manuel. Aqui, professor, se eu me lembrar, aqui é o Calquerne, acho que aqui é Meipeg, aqui eu me esqueci, o professor Amires pode me lembrar. Era um colega grande da universidade e ele era do Comitê de Reanimação, do ICC, da American Association. Né? Então, veio pessoas expressivas, né? E isso daí foi para a gente poder fazer, professor, na Câmara, foi todo esse pessoal, na época, Fernando Henrique era o presidente, para o Senado, para aprovar a lei da distribuição externa automática. E essa relação culminou quando, em 2004, né, eu concluí meu doutorado no INCOL, está aí presente a mesa, e o Ari, faço essa homenagem. Aqui, fazendo homenagem ao Germano, na época era residente, esse outro colega, um outro baiano, o Guilherme, que fez também residência, depois doutorado, ele fez a área de medicina esportiva. Eu fiz aqui uma da Zé Maria Costa Orlando, era o presidente da AMIB, hoje é o diretor técnico do ISG, e aqui minha mãe assistindo a tese. Bem, então essa apresentação que eu queria fazer, de mostrar o porquê, mais além da pessoa do professor Amires, mas o porquê dessa relação das instituições, que é uma referência para a gente. Feito isso, eu passo para o doutor Germano dar continuidade e depois o professor Ramires. Germano, está na linha? Sim, muito obrigado, professor André. Muito obrigado pela oportunidade de fazermos essa sessão científica. Para nós é uma honra.
e para mim é uma honra poder contar com a sua confiança e poder ajudar de alguma forma no processo de melhoria contínua do Departamento de Ensino e Pesquisa aqui do Instituto Sócrates Guanais. Nossa missão, enquanto Instituto de Ensino e Pesquisa que está nascendo, né, do Instituto, apesar de já ter sido sempre o foco do Instituto, está renascendo, diria, é tentar fomentar junto a todas as instituições que estão afiliadas e prover isso também fora dos muros do Instituto, o fomento ao ensino e pesquisa. Então, de antemão, o Centro de Ensino e Pesquisa Sócrates Guanais, ele nasce já fazendo uma atuação multicêntrica, e a ideia é que a gente consiga concatenar, como você colocou mais cedo, né, desfibrilar. Tem muitas iniciativas de ensino e pesquisa isoladas, porque tem muitos talentos que já trabalham, já participam, né, do processo de ensino e pesquisa na área assistencial, mas coordenar esse processo. Então, para nós realmente é um grande desafio, uma grande honra. E essa sessão científica que nós batizamos com o nome do professor Luiz Venere Decoux, é uma sessão científica que ela tem um cunho educativo, formativo e uma homenagem. É uma homenagem a um grande homem, uma homenagem a um dos grandes expoentes, se não o maior expoente da cardiologia nacional. Um paralelo que a gente pode traçar tranquilamente é que o professor Decoux, para a cardiologia nacional, é o Braunwald brasileiro, né? Ele criou praticamente a cardiologia nacional, junto com outros grandes nomes também em outros estados, mas o professor Decoux, na década de 50, até, se não me engano, em 1950, ele virou professor titular da Clínica Médica da USP e ficou até 81, né? E ele faleceu em 2007, no INCOR, né? Um hospital em que ele ajudou a fundar, e ele sempre foi uma referência para todos nós. Deixou aqui quase 900 alunos eméritos, egressos, né, da sua escola de cardiologia. Dentre eles, nós trazemos aqui um dos seus filhos mais nobres, né, mais expoentes, que é o professor José Antônio Franchini Ramírez. A quem eu também agradeço enormemente. Eu tenho muitos motivos para agradecer o professor Ramírez, e não caberia aqui enumerar todos eles, mas a minha admiração é enorme. Por isso, eu fico muito contente, muito feliz de participar dessa sessão inicial, dessa sessão inaugural, que celebra o início de uma atuação em nova fase do Centro de Ensino e Pesquisa do Instituto Sócrates Guanais, e com a bênção do professor Ramírez, que para mim é realmente um ídolo da cardiologia nacional e mundial. Então, para nós é realmente uma grande honra. Eu gostaria só de explicar rapidamente, eu não vou apresentar nenhum slide, eu quero ouvir, estou ansioso para ouvir as palavras do professor, mas eu gostaria de explicar como é que nós vamos organizar essa sessão científica. Nossa ideia é que a gente alterne aulas magnas como essa que o professor vai ministrar, com uma questão de conteúdo um pouco mais específico, de metodologia científica, bioestatística e análise crítica de artigos científicos. A ideia é intercalar esses dois tipos de conteúdo, sempre deixando também ao final das apresentações magnas, né, um pergunte ao expert, né, uma oportunidade de nós interagirmos com esses palestrantes de grande renome que nós traremos aqui, a começar com o professor Ramírez. Essa aula, naturalmente, é uma aula de sensibilização à pesquisa clínica. O professor Ramírez é um sábio, e ele vai nos brindar com essa apresentação, que é uma apresentação que abre nossa cabeça para outros horizontes, né? Então, é realmente um ponto muito importante. Mas esse vai ser a tônica dessa sessão científica, que será semanal, todas as terças-feiras, do meio-dia a 13h. E outro ponto que eu queria deixar claro é que aqui nós temos quase 100 participantes já no nossa sessão, tem participantes de 4 continentes diferentes, de todos os cantos do Brasil. É incrível como essa ferramenta permite esse tipo de acesso, e eu gostaria muito que vocês deixassem registrado o seu nome completo, a instituição ou a cidade e país que vocês estão, para que a gente consiga registrar em nossa ata inaugural que vocês participaram, e para que a gente possa entrar em contato para a divulgação dos próximos eventos, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria muito de agradecer
primeiro ao professor André Guanais, pela confiança, pela parceria, por ser um líder servidor, que é o que você é, André. E realmente, quem não leu o livro O Monge Executivo, por favor, leia, porque tem um monge executivo encarnado aqui, que é o Dr. André Guanais. O professor Ramires, eu quero falar 2 palavras sobre o senhor. Eu conheço o senhor há 23 anos. O primeiro contato que eu tive com o professor Ramires foi... eu estava aguardando, eu era sexto-anista da Federal da Bahia, e eu vim com uma carta de recomendação do professor Rabelo, lá de Salvador, na época, para me apresentar. Eu queria conhecer a USP, queria conhecer o maior hospital de ensino da América Latina, onde eu já tinha decidido que ia fazer residência, mas eu queria conhecer no 6º ano. O professor Ramires me recebeu às 11h30 da noite, no final do consultório dele, e quando eu entrei no consultório dele para conversar com ele, eu nunca vou esquecer o profissionalismo que eu vi naquele homem, né? Um sujeito me tratou, um sextonista, né? Um aluno, mais um dos milhares de alunos que já o procuraram, me tratou como se eu fosse um príncipe, né? Então, nunca vou esquecer, professor. E estou muito feliz de tê-lo aqui conosco, viu? E desde então, a nossa interação, nossa amizade, posso chamar dessa forma, né, professor? Só cresceu, e a minha admiração pelo senhor só cresceu. Eu não vou ficar aqui comentando os seus feitos, o seu currículo, porque isso é dispensável. Então, eu fico muito feliz, emocionado de estar aqui, e seja bem-vindo, professor. Por favor, nos ajude um pouco mais com sua sabedoria. Muito obrigado. Não, eu é que agradeço. Agradeço a você, agradeço o André, o amável convite de estar participando com vocês num dia tão importante para vocês como hoje e para todos nós. Participar de uma sessão que tem o nome do professor Decour é uma honra muito grande. Primeiro, porque ele foi meu professor. Segundo, que eu represento a 3ª geração de professores titulares da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele foi o primeiro, entrou pela clínica médica, mas acabou transformando, com o passar dos anos, a cardiologia num sucesso absoluto. A união Decour-Zerbini proporcionou toda a evolução da nossa cardiologia nesse complexo HC e foi a raiz do desenvolvimento para a criação do INCOR e o crescimento do INCOR. Quer dizer, nos compete, como na 3ª geração, manter esse crescimento, principalmente o desenvolvimento dos novos valores. Se a cardiologia antes contava com pessoas ilustres e profissionais de grande categoria, mas que eram mais limitados pelo número de pessoas, hoje nós contamos com um grupo muito maior e um grupo que desponta das suas várias modalidades de ação como pessoas que desenvolvem cientificamente as suas áreas dentro da cardiologia. Então, é um prazer muito grande estar aqui contribuindo com vocês também a respeito da divulgação no aspecto ensino. Nenhuma instituição pode progredir se ela não desenvolver ensino e, junto com o ensino, a pesquisa. Assistência é uma coisa, todo médico faz assistência, mas nem todos os médicos podem pesquisar. Apesar de que, se ele guardar a história de cada paciente seu, ele já tem, no mínimo, uma pesquisa clínica básica. Então, é muito importante que nós tenhamos reuniões desse tipo para podermos debater coisas muito distintas daquilo que é o nosso habitual. Quando vocês fizeram o convite da pesquisa no Brasil, eu fiquei pensando, eu falei, não, eu não vou falar sobre isso, mesmo porque tem gente muito melhor do que eu para falar sobre isso. Inclusive, o Renato Lopes foi tão gentil que me mandou três trabalhos dele para dar uma olhada. Poxa, isso pode contribuir mais ainda para a sua palestra. E eu tive a oportunidade, 2 eu já conhecia, o 3º ainda não conhecia. E o 3º trabalho dele, olha, vocês têm que convidá-lo para uma palestra dessa e ele mostrar
parte do terceiro trabalho dele, que é extremamente interessante, que responde a muitas perguntas daqueles que ainda têm dúvidas de como analisar uma pesquisa, ou como ver a importância de uma pesquisa clínica para interferir na prática médica diária. E essa é uma sugestão que eu faço para vocês. A minha palestra, propriamente dita, eu pensei numa coisa diferente. Primeiro, porque nós vivemos num mundo que cada vez mais o aspecto material, o aspecto genérico é colocado como se cada um de nós vivesse independente e sem sequer ficar pensando no mundo que nos cerca e naquilo que convive conosco. E nós sabemos que tudo que está aqui no nosso mundo é a nossa vida. Nós vivemos em função disso tudo. E o mundo vive em função de nós também. Então, é uma troca permanente de tudo que nós fazemos. Só uma pergunta, Germano, o slide que eu te passei, você já tem aí? O senhor quer que eu apresente aqui? Eu vou buscar aqui, professor. Não, senão eu tenho aqui, eu faço. Sim, por favor. Se o senhor puder compartilhar. Porque senão aí não sairíamos daí, né? Agora vamos. Bom, na verdade, aquilo que eu estava dizendo, nós vivemos num mundo em convívio com tudo isso. E eu pus esse título desafiador, o planeta vida, o ser humano e o microbioma. Por que tudo isso? Veja, eu tenho que pedir o próximo, não é? Não, você mesmo clica. Não está indo, vamos ver. Agora foi, vamos ver. Então, aí tudo deu início nesse momento. E quando deu início, o próximo. Ué, mas não vai. Tudo quando deu início, desde o início da formação do planeta, isso entre 5 a 6 bilhões de anos, o planeta Terra só foi diferenciado mesmo com 4 bilhões. Aí já estava formado o planeta, os primeiros oceanos, e só há 2 bilhões nós temos oxigênio e atmosfera. Nós temos oxigênio e atmosfera, o próximo, porque durante esse período o mundo acabou sendo ocupado. E ele foi ocupado por diferentes seres, o próximo. E dentre eles, o que mais chama a atenção é a arqueia. A arqueia é uma bactéria extremamente primitiva, tão primitiva quanto o vírus, e os senhores veem aqui estes exemplos. Ela vivia no meio ácido, ela podia viver sem oxigênio, em matéria de decomposição, ela podia viver em águas extremamente frias, podia viver em águas cheias de sal, com alto teor de sal, podia viver no gelo. Ora, se ela tinha tanta forma de viver multifacetária, ela também contribuía, próximo, com outras coisas. E dentre elas, aí está o exemplo das cianobactérias, onde a arqueia é a principal, elas que produziram os primeiros oxigênios e ajudaram a formar a atmosfera. Depois, com as outras plantas, o próximo, nós tivemos a formação da camada de ozônio, mantendo uma proteção do planeta aos raios ultravioletas, o próximo. E a partir daí, deu início à vida. E os senhores veem, será que nós somos assim? Entre peixe e ser humano, somos todos iguais? Iniciamos embriologicamente uma vida em comum. Sim, iniciamos uma vida em comum. Eu nunca pensei que eu fosse parecido com peixe, nem com réptil, mas eu estou vendo que eu já fui. Alguma coisa me diferenciou. Próximo. E nessa diferenciação, o que nós vemos na evolução é que nós vamos nos tornando um mosaico. Um mosaico porque as nossas diferentes células, em todos os sistemas, sofrem mutações o tempo inteiro, desde que nós nascemos. Isso não nos deixa ficar exatamente igual um ao outro.
porque além de nós termos o nosso genoma, que herdamos dos nossos pais, nós ainda temos mutações próprias do meio ambiente e daquilo que internamente nós temos, que vai nos transformando o tempo todo. Próximo diapositivo. Que de uma vez, de uma forma geral, nós temos aquilo que é chamado do mosaico somático. Mas essas mutações geralmente são em células normais, fenoticamente elas são neutras e não desenvolvem grandes problemas. As que se tornam mutações com código deletério, essas sim competem com as células normais e podem se diferenciar em diferentes doenças. Próximo. E com isso nós vemos que muitas doenças têm esta característica. Já em 73, esses colegas, estudando o cromossoma X, placas de aterosclerose, eles viram que já existia uma diferenciação, porque elas eram monoclonais. E por serem células monoclonais, de interferência na musculatura lisa, a partir da musculatura lisa, tinha proliferação de células, camada média ia para íntima e formava a placa de aterosclerose. Nesta época, eles já batizaram que a aterosclerose seria o câncer vascular, que é o que até hoje nós lutamos contra. O próximo diapositivo. Mais tarde, algumas pessoas, tirando fotografias, se viam assim. Mas o que é isso? É um ser humano? Próximo. Sim, é um ser humano. Quando eu mostrei isso a primeira vez numa conferência que eu fiz em Houston, vários colegas lá em Houston, inclusive alguns deles que estavam presentes de Los Angeles, acharam estranho isso. Não, não é estranho, nós somos assim mesmo. É que nós não nos vemos desta forma e nem vemos que somos cobertos assim. Mas essa cobertura está permanentemente conosco. Próximo diapositivo. E se vocês fossem olhar com detalhes, nós somos compostos de bactérias, arqueias, eucariócitos e vírus, e temos também as células humanas. O nosso microbioma é composto de 100 trilhões de células. Só 10% são do ser humano. A maioria são bactérias e vírus. Próximo diapositivo. Ora, se nós somos assim, você imagina, para cada sistema e cada canto do nosso corpo, nós temos uma colonização, que são colônias diferentes. A boca, o ouvido, garganta, trato respiratório, todo o tubo digestivo, da boca ao ânus, o trato urinário, tudo isto tem uma cultura própria. Próximo diapositivo. E vejam que cada vez que nós relacionamos com processos naturais que ocorrem conosco, nós vemos que as doenças falam também entre si. Isto foi observado em 2014 na Europa, mas existe nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós já constatamos isso, principalmente na cidade de São Paulo. O pico dessas ondas pontilhadas é o pico da influenza. Os problemas respiratórios nas crises de gripe no hemisfério norte, que sempre ocorrem no último quadrimestre ou trimestre. Então, o que eu observo? Um grande pico de incidência de doença respiratória. A linha escura, preta, que os senhores veem abaixo, é o pico de infarto. Ora, mortalidade por infarto coincide com o pico da doença respiratória. Sim, na mesma época, como se o vírus estivesse ativando uma infecção ou a virose, o processo inflamatório decorrente da virose, interferindo na evolução da doença arterial. Próximo diapositivo. Se isso fosse verdade, nós poderíamos também observar, como nesse slide que me foi fornecido pelo Moriguchi, lá de Porto Alegre. Quando ele viu que nós falávamos muito sobre isso, ele nos deu esse slide de um lactente de 1 mês com broncopneumonia, que evoluiu para a morte, e na autópsia mostrava uma lesão coronária com íntima espessada, células espumosas numa região rica em proteoglicanos, mostrando o quê? Que o processo da aterosclerose estava se desenvolvendo na vigência do processo infeccioso num lactente com 1 mês de vida. O próximo diapositivo. Isso é tão interessante que nós, mais tarde, em 2001, com a doutora Maria de Lourdes Viguchi, vimos que nas placas de infarto também existiam micróbios, clamídia, depois identificamos micoplasma e identificamos arqueia.
e geralmente estão os três tipos de bactéria em conjunto dentro da placa, e só placa rica em colesterol. Placas fibrosadas não têm o processo infeccioso e muito menos a presença do agente infeccioso. Próximo diapositivo. Então, os senhores veem que se existe alguma proteção, a própria vacina contra a influenza mostra uma proteção, provavelmente porque ela diminui a atividade inflamatória induzida pelo vírus. E os senhores veem no gráfico da esquerda que na doença isquêmica, na cidade de São Paulo, os vacinados, que são a curva em vermelho, diminuíram neste período de 96 a 2006 de uma forma significativa a mortalidade por doença isquêmica do coração, enquanto que na linha escura os senhores veem no período sem vacina, mostrando que a resposta da vacina pode ser uma boa proteção para a doença vascular coronariana. Próximo diapositivo. Vejam aqui que hoje, se nós formos raciocinar assim, além dos fatores de risco cardiovasculares habituais que nós utilizamos, nós temos que influenciar ou incluir outros, como o processo infeccioso relacionado a hábitos de vida e distúrbios do humor, que são todas alterações que acabam interferindo no risco metabólico por forma direta ou mesmo de forma indireta. Próximo diapositivo. Neste diapositivo, nós vemos a corrente da evolução da aterosclerose. Ora, mas a infecção é um problema pontual? Não, não é um problema pontual. Nós convivemos com ela o tempo inteiro. É que nem sempre nós temos a infecção ativa, mas os produtos decorrentes dos agentes infecciosos podem estar sendo liberados. Por exemplo, dente. Na boca, com frequência, as pessoas podem ter cáries não tratadas ou até doença de canal não tratada, liberando lipopolissacarídeos que, a qualquer momento, independente de se manifestar com inflamação ou não, eles estão desencadeando alterações. Próximo diapositivo. Até que chega o momento, rompe. Então, nós temos lipopolissacarídeos, anticorpos contra as bactérias sendo permanentemente liberadas, e todas essas bactérias, e faltam muitas outras, mas que estão dentro do nosso organismo. Algumas aparentemente inertes e outras não inertes e ativas. Próximo diapositivo. Veja que o lipopolissacarídeo ativa todo o processo inflamatório e, inclusive, o processo de trombose intravascular através do fator de Hagman. Próximo diapositivo. O próprio lipopolissacarídeo tem dois componentes importantes para ter essa ativação. Tanto o componente lipídico, que é uma endotoxina, como o polissacárido, que tem um componente antigênico. Então, nós temos duas formas, pelo lipopolissacarídeo, de ativar um processo inflamatório, podendo levar a disfunção endotelial. Próximo diapositivo. Os senhores veem aqui uma mão pela palma da mão. Se os senhores olhassem a palma, veriam essas bactérias. Se olhasse o dorso, são outras bactérias. Próximo diapositivo. E quando nós cumprimentamos alguém, estamos trocando bactérias. A parte do meu bioma está indo para o outro e vice-versa. Não temos todos os mesmos biomas, porque nós dependemos de alimentação, o ambiente que nós vivemos. Próximo diapositivo. O que acaba interferindo, muitas vezes, até em alterações metabólicas intrínsecas. Por exemplo, aquilo que fez a humanidade se desenvolver. Consumo de leite, consumo de carne, consumo de ovos, consumo de derivados de leite, aves, ovos, podem desencadear, dependendo do tipo de bactéria que nós tenhamos, até a formação de trimetilaminoóxido, que leva à formação de ácidos graxos e ácidos graxos que levam ao depósito a nível de artéria coronária. Próximo diapositivo. Por isso mesmo, tanto o indivíduo magro como o indivíduo gordo pode ter esse tipo de relação. Ele depende, uns com mais lipopolissacarídeos e outros mais com produção de radicais livres de oxidação celular, que levam às mesmas complicações. Próximo diapositivo. Os senhores veem que nós temos que nos preocupar com a ecologia do corpo humano? Temos,
porque nós vivemos dentro de um processo ecológico externo e temos um processo ecológico interno, que vai, dependendo dele, nos fustigar, determinando doenças ou nos proteger de algumas doenças. Próximo diapositivo. Então, dentro desse aspecto, se nós temos uma proporção de 10 células para uma humana, existe muito mais micróbio. O nosso peso é de 1 a 3% só de bichos. Quer dizer, só bactérias ou micróbios é que já pesam 1/3 do nosso peso. Ou 3% do nosso peso. Isso leva a uma importância muito grande para as células microbianas em composição com as nossas células. Próximo. Vejam que é interessante que nós temos, a partir dos micróbios, 8 milhões de genes codificadores de proteínas. E as nossas células só têm 22 mil. Poxa, é uma desproporção muito grande. Elas têm uma capacidade de poder induzir mutações maior do que o que nós mesmos podemos produzir. Próximo. E nesse raciocínio, nós vemos que existem 10 mil espécies de micróbios identificados no corpo humano. 90% das nossas células não são humanas, só 10%. Ora, isso é muito pouco. Às vezes eu me pergunto, quem é o parasita? Sou eu ou são eles? Nós dominamos ou são eles que nos dominam? Próximo diapositivo. E nesse mesmo raciocínio, o próximo, nós temos que analisar que como observar isto. Essas declarações numa frase eu poderia pôr de que forma? Próximo diapositivo. Nós vivemos num ecossistema. O corpo humano é um ecossistema próprio, que desenvolve, próximo diapositivo, todas as formas de equilíbrio de vida, com diferentes áreas. Próximo diapositivo. Veja que nós nos alimentamos de uma cadeia alimentar que envolve tudo. Quando muitas vezes fala, eu não como inseto de jeito nenhum, lógico, nós não vamos comer porque não temos cultura para comer inseto, mas nós comemos animais que comem inseto. Então, nós estamos trazendo, desde o inseto até o nosso corpo, germes que vêm junto com eles. Próximo diapositivo. As bactérias do intestino são semelhantes aos membros de um ecossistema. Então, o que nós temos é aquilo que existe no nosso ecossistema externo e que passa a ser interno. Próximo diapositivo. Essa troca permanente é que desenvolve o nosso fluxo de energia, com formação de hidrato de carbono, com proteínas, com tudo aquilo que nós precisamos para manter as nossas atividades teciduais. Próximo diapositivo. E veja que nessa cadeia permanente, nós temos necessidade de manter a água, manter o líquido, manter a solubilização de todos os ingredientes necessários para serem solúveis, para que possamos manter o círculo, tanto de ar como de chuva, suficiente para manter o status de equilíbrio conosco mesmo. Próximo diapositivo. E nesse raciocínio, existe uma interdependência dos membros do ecossistema, e existe um fluxo de energia permanente para manter, e o princípio do ciclo ecológico, quer dizer, os recursos são trocados entre todos os agentes que frequentam o mesmo local. Próximo diapositivo. É óbvio que, se nós olharmos o corpo humano, no próprio sistema digestório, nós temos toda a nossa riqueza de germes. Próximo. Que são importantes, porque muitas vezes eles controlam esse próprio circuito, mantendo a produção de coisas que nós não produzimos. Por exemplo, não temos enzimas para determinados hidratos de carbono de cadeia muito longa. Quem faz essa digestão são os nossos germes, a nível de intestino grosso e delgado. Ora, se nós temos essa necessidade, inclusive de transformar a vitamina B e K para ser utilizada para o nosso metabolismo, eles têm que ser preservados de qualquer forma. E nós temos que ser preservados por eles. Próximo diapositivo. E veja que nessa mudança de troca,
A cadeia alimentar, ela pode variar, mas ela está sempre em torno das mesmas coisas, porque é um servindo de alimento para o outro. Próximo diapositivo. Em relação ao sistema imunológico, qual é a relação entre bactérias e nossas doenças? Tudo. Tudo, porque desde a infância nós estamos sendo criados por eles. Nós nascemos estéril, sem nenhuma bactéria colonizando o organismo, e à medida que inicia-se a amamentação e começa a ter contato com o meio exterior, nós passamos a adquirir. Em 30 dias nós já formamos o nosso primeiro microbioma. E a partir daí ele vai se transformando a vida inteira. E a vida inteira, se nós vivemos numa família em que comemos as coisas geralmente parecidas, nós temos um microbioma quase igual. Mas se somos de famílias diferentes, que comemos de forma diferente, cozinhamos de forma diferente, o microbioma também vai mudar. Então, não somos todos portadores do mesmo microbioma. Próximo. Isso é extremamente importante, porque veja duas diferenças. Uma comunidade do Paquistão, outra na Suécia. Ora, essas crianças são iguais, têm as mesmas bactérias? Lógico que não. E nem vão poder ter, porque as bactérias para desenvolvimento da criança, próximo diapositivo, elas acabam sendo extremamente importantes, porque elas vão treinar o nosso sistema imunológico desde a infância para reconhecer e destruir todo agente patogênico. E a partir da primeira infância, a primeira linha de defesa, fora daquilo que recebemos da mãe, é a nossa primeiro estímulo para a produção da defesa contra os patógenos. Próximo diapositivo. Aí nós vemos que o nosso sistema imunológico, para ser reconhecido, ele tem que destruir os patógenos. A atividade causadora de câncer é reconhecida e pode ser eliminada, às vezes, pelo próprio reconhecimento de uma célula anômala. Proteger contra bactérias nocivas. Isso é muito fácil de rever cada vez que nós tenhamos uma disenteria desencadeada, uma gastroenterite por qualquer coisa que comemos de forma errônea. Se não fossem as bactérias boas, nós morreríamos daquele problema. Produzir alguns antibióticos, sim, algumas bactérias, como principalmente os fungos, são extremamente importantes para produzir determinadas substâncias que tenham efeito tipo antibiótico. E as infecções respiratórias, que são amenizadas pela proteção interna que nós já temos induzidas desde a infância. Próximo diapositivo. Óbvio que o sistema nervoso não pode ser imune, porque mais recentemente se identificou que o sistema nervoso ele não é só dentro do cérebro. Ele, além de ter todas as raízes para todos os sistemas, comandando os sistemas, o próximo diapositivo, nós vemos que ele também recebe a resposta. E vejam, o segundo cérebro é o intestino. É um paradoxo, mas é, porque na bainha de todo o revestimento do sistema digestório, desde o esôfago até o reto, nós temos dessas bainhas todo o trajeto nervoso que, quando estimulado até pelas próprias bactérias, ele reflete no cérebro. E, através do cérebro, ele muda determinados comportamentos, principalmente o que é mais visto é o comportamento cognitivo das pessoas. Inclusive, já existem casos de autismo relacionados com esse tipo de estímulo intestinal para o cérebro. Poxa, isso é extremamente importante. Próximo diapositivo. Em que nós estamos vendo que esse convívio entre as bactérias úteis e as inúteis é um convívio extremamente importante de equilíbrio, porque as úteis servem para impedir o crescimento das inúteis, mas as inúteis nunca serão totalmente eliminadas. E elas convivem com as úteis e servem para estímulo de desenvolver o sistema de defesa do nosso organismo. Próximo diapositivo. Bom, mas e daí? E não estamos sob efeito terapêutico, temos risco? Temos risco, porque cada vez que tratamos errado, nós podemos estar arranjando um outro problema. E o uso abusivo dos antibióticos mostra isso. As próprias bactérias, para se defenderem
dos antibióticos vão se tornando cada vez mais resistentes. Não só aquela que é alvo de um processo infeccioso, todas as outras que não são alvo vão criar resistência também e podem se tornar extremamente resistentes a um agente antibiótico por ter aprendido durante o tempo que o uso abusivo de um antibiótico torna a resistência muito maior para essas bactérias. Próximo diapositivo. Quando o organismo percebe que está existindo um comportamento diferente das bactérias, interações químicas. Mas isso não existe? Existe. Quando nós comemos um alimento cujo conservante ele é modificado, isso pode ser uma interação química que vai desencadear um comportamento tóxico para a célula, que não precisa se manifestar clinicamente, mas ao longo do tempo vai mudando o comportamento das bactérias. E isto vai fazendo com que esses produtos químicos biológicos, muitas vezes tinturas de cabelo, ou cremes que se passam muitas vezes para embelezamento e que são absorvidos, que podem levar à mudança do comportamento bacteriano, com manipulações químicas que afetam o comportamento da espécie ou com outras espécies também. Próximo diapositivo. Então, os senhores veem aqui uma série de doenças cardiovasculares ou outras desencadeadas por bactéria, incluindo obesidade, diabetes, asma, doença cardiovascular em geral, câncer coloretal, ansiedade e infecção respiratória. Próximo diapositivo. E vejam que muitas vezes nós ignoramos, às vezes, perguntas simples para saber se o paciente tem ou não risco de um problema maior. Próximo diapositivo. O que faz com que todos aqueles 100 trilhões de bactérias que convivem conosco estão dentro do tubo digestivo e olha o que elas perguntam. Escutem vocês uma coisa. Próximo diapositivo. Próximo. Vocês acham ou chamam isto de forma de vida? Somos tantos aglomerados e é assim que nós temos que viver? Infelizmente, sim, é assim. Mas eles têm que viver assim para que nós possamos viver do jeito que nós queremos. E os vasos e o coração não estão livres dessa inter-relação microbioma, ambiente e ser humano. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer ao professor Ramires pela essa já esperada brilhante participação de um tema de pesquisa que, evidentemente, nós todos estamos vivendo, né? Quando dessa pandemia intempestiva, inusitada, peculiar, do que ele falou, que faz parte, né, da nossa microbiota, que faz parte desse mundo invisível, que estão aí os vírus, e que ainda é mais uma incógnita, mais desafiador do que a bactéria, porque hoje nós temos antibióticos aí para bactérias, temos várias outras ações, e o vírus é mais tinhoso ainda, porque você tem muitos poucos retrovirais, antivirais, e que, na verdade, na grande maioria deles, eles controlam. A gente não tem, na verdade, nenhuma medicação efetiva para a cura, mas para controlar a viremia, na grande maioria, como existe na gripe, se gripe mata naquele indivíduo, isso que tem sua imunodeficiência, os dois polos. Porque se matasse mais e tivesse, na verdade, o que a gente tem é a nossa defesa. E o vírus está aí desafiando a gente, o mundo inteiro, desde novembro de 2019, com todo o avanço científico do mundo inteiro, até hoje, o que a gente sabe do vírus, do Covid, é que a gente não sabe muito, que a gente nada sabe, como dizia Sócrates. Mas está aí, é um desafio. Evidentemente, tudo que a gente aprendeu como o professor disse, com as bactérias, vão nos servir para, de maneira aguçada, saber fazer a pergunta certa, saber interagir dessa maneira, para a gente poder chegar a um conhecimento maior do vírus, né? Que, na verdade, nos está ensinando muitas questões, não só esse vírus
na questão médica, mas ele está estimulando que todo mundo acelere algumas modificações que já existiam no mundo atual, mas que repense, né? Todos nós estamos repensando, não só do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista geral, né? E, portanto, o tema que o professor nos trouxe é muito interessante, né? Porque a gente fica se achando, né, o elemento da cadeia, o Marx, né, o Homo sapiens, mas, como a gente viu aí, a gente é mais bactéria do que o Homo sapiens, né? E, então, é muito... essa apresentação do professor, ela, além de professor científica, é uma apresentação realmente filosófica, como esperava, filosófica da ciência e do que nós somos. Então, está aberto aí, quero dizer que nós tivemos 97 participantes assim, de pontos. Tem pontos que são auditórios. Então, realmente foi um sucesso, realmente, esse início. Vou passar para o Germano, porque no Zoom a gente tem um tempo aí, né, Germano? Sim, exatamente. Muito obrigado, professor. Obrigado, André, doutor André. Obrigado, professor Ramires. A minha pergunta eu gostaria de fazer justamente a respeito disso, professor. Qual é a perspectiva que o senhor tem de integração desse novo genoma que surgiu recentemente na nossa vida, não somente no nosso corpo, mas na questão de como o doutor André comentou, nossa vida em sociedade. Então, como nós vamos aprender a conviver, na sua opinião, em relação a esse novo elemento patogênico que chegou? Esses elementos apareceram nos últimos milênios várias vezes. Não é a última vez, nem será a última vez. O corpo humano se ajusta. Alguns morrem, outros vão sobreviver e vão ter sistema de defesa para suportar isso. E não vai ser com o coronavírus que será diferente. Daqui a pouco tudo vai se equilibrar, como se equilibrou depois da gripe espanhola. Na gripe espanhola morreram de 50 a 100 milhões, porque não se tem certeza devido à falta de dados. 50 milhões certamente e até 100 milhões vale qualquer outro valor. Hoje, morreram muito menos do que naquela época. Se nós compararmos a morte global no mundo todo, isso daí deu pouco mais de 10%. É muito pouco, comparativamente com a gripe espanhola. A gripe espanhola acabou com o mundo? Não acabou. Nós vamos superar isso daqui, vamos ter o nosso equilíbrio e o corpo humano vai desenvolver suas defesas para este tipo de vírus, até que a próxima epidemia traga o mesmo problema. Muito bem, professor. É isso aí. Eu quero só completar uma coisa. Esta pandemia já estava anunciada desde 2014. Se quem pudesse ler os artigos de revista do Virology, ou do Nature, ou mesmo livros de virologia, já vinha escrito que a pandemia existiria em 2020. Os únicos que não sabiam eram os nossos governantes e os nossos sistemas de saúde, porque ela já existia. Você imagina, ela começou no Japão, começou na China, começou no Sudoeste Asiático, e aqui no Brasil nós estamos olhando ela avançar. Ásia, Europa Oriental, Europa Ocidental, América do Norte. Vai chegar no Brasil um dia. Quando chegou foi um atropelo, como foi atropelo no mundo todo. Ramires. Leopoldo. Tudo bem? Olha, fantástica a apresentação. Você sabe, já assisti muitas aulas suas, mas essa aí você se renovou, você continua avançando e realmente você deu uma aula maravilhosa. Parabéns, as imagens foram fantásticas. Deixa eu te fazer uma pergunta que o Germano praticamente já introduziu esse assunto. Apareceu uma imagem aqui na tela que não é mais a sua, que não sei se é, mas tudo bem.
Nós conhecemos o coronavírus, pelo que eu aprendi e estudei, desde a década de 80. A primeira vez que houve a infecção por coronavírus foi numa escola na Inglaterra. Esse vírus já existe, talvez muitas gripes que nós tivemos no passado recente foi por coronavírus. Estamos tendo agora essa pandemia por este SARS-CoV-2, ela vai ser vencida. Nós vamos ter mais adiante, não sei se tão rápido assim, uma vacina. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que nós poderemos enfrentar, num futuro, talvez até próximo, um novo coronavírus? Ou o que nós poderíamos fazer para nos proteger disto? Todos são coronavírus. Todos esses vírus são todos coronavírus. O que varia de um para o outro são as mutações. Este vírus atual é uma outra mutação que será vencida, mas não impedirá o aparecimento de futuros. Daqui a alguns anos vamos ter um novo coronavírus, deve ser o Covid-22, 25, 28, não sei qual é o número, que vai determinar uma outra pandemia. E sempre existirá, porque como eles estão aqui há bilhões de anos, eles se mudam e se adaptam ao sistema muito facilmente. Nós aqui não vamos nos adaptar. Você imagina, Leopoldo, se nós... Não é querer ser ambientalista fanático, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas se nós perdermos grande parte da nossa vegetação, de uma forma global no mundo, o mundo se tornar mais árido, mais seco, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer para nos adaptar. O vírus não. Ele simplesmente muda para uma nova adaptação. Só que quando chega em nós, vai ser um desastre de novo. Tá? Infelizmente é assim que nós vivemos e vamos conviver a vida toda assim. Muito bom, professor. Pessoal, eu gostaria de... nós estamos são 13 horas e 11 minutos. Se tiver alguma pergunta, temos tempo para mais uma pergunta. Se não, eu gostaria de deixar no chat, eu gostaria de deixar aqui um recado, né, para que vocês possam preencher um questionário rápido no Google Forms, né, no nosso chat, colocando aí seus dados cadastrais. Gostaria de lembrar que essa sessão, como a gente comentou, é uma sessão científica. Essa sessão científica ela tem um formato inicialmente de aulas, no formato de aulas magnas, como a do professor Ramires, né, que foi uma aula absolutamente diferente de tudo que a gente costuma ver. Por isso que o professor Ramires sempre foi nossa mestre em didática, porque nós temos uma chance de enxergar as coisas de uma maneira absolutamente diferente. Né? Então, eu fico muito, muito contente, né, de ter esse tipo de início, né, com o pé direito, e destacar as próximas reuniões. Nossas próximas reuniões acontecerão semanalmente, meio-dia a 1, e sempre haverá ou uma nova apresentação num formato de aula magna com perguntas e respostas ao final, do modelo Pergunte ao Expert, ou algum tipo de metodologia científica, algum tipo de conteúdo mais específico de metodologia científica, análise crítica de artigos científicos e de bioestatística focados na pesquisa clínica. Então, se tiver alguma pergunta a mais, eu gostaria de deixar à vontade, e se não houver nenhuma nova pergunta, eu encaminharia para o doutor André Guanais para fazer o fechamento. Doutor Ramires, eu gostaria de fazer alguma consideração final, algum ponto adicional? Agradecer a vocês a honra e o prazer de ter participado desta sessão e vocês permitindo que eu mudasse o tema do jeito que eu achasse melhor. A sugestão de vocês é ótima.
Eu é que não sou ótimo para atender aquela sugestão. Por isso que eu sugeri que outros fossem convidados, que seguramente farão melhor do que eu. Muito obrigado. Mais uma vez, ensinando humildade para nós, né, professor? O senhor é um didata morto, professor. Muito obrigado por tudo. Doutor André Guanais, o senhor gostaria de pronunciar algumas palavras finais, por favor? Doutor André? Quero agradecer, principalmente, a audiência, né? Foi realmente um sucesso. Nós tivemos aí 98 pontos de participação. Nesses pontos de participação, vários auditórios, se vocês forem ver, tem uns 4 ou 5. Então, seguramente, tivemos acompanhando mais de 200 interessados no tema, né? Então, é um sucesso. Parabenizar todos que estiverem envolvidos. A gente retoma com chave de ouro. Quero agradecer o professor Leopoldo Piegas também, que enriquece com sua presença. Da mesma maneira, o nosso conselho de administração, a professora Ângela Tarrara, titular da nossa Universidade Federal da Bahia, e que muitos têm nos acompanhado. Então, em nome da professora Ângela Tarrara, eu congratulo todo o nosso conselho de administração. Quero dizer que nós estamos renovando o nosso conselho científico. O nosso presidente do conselho, o professor Armênio Guimarães, professor emérito da Universidade Federal da Bahia, membro também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, amigo aí do professor Ramiro, do professor Leopoldo, né? Nos faltou há 2 meses e era o presidente do Conselho Científico. Então, diante disso, nós estamos trabalhando para uma nova renovação do Conselho Científico, que não é obrigatório, mas é um conselho muito importante que dá apoio à diretoria e também ao Conselho de Administração, visto que nossa missão, maior princípio, é educação, né? Como mostra o próprio princípio do ISG, pesquisa e extensão, e temos ações também em gestão e consultoria. Mas a gestão não é o nosso motivo maior, a gestão é o instrumento para isso. Por conta da gestão, a gente quer ampliar cada vez nossas ações de educação, porque elas são ações modificadoras, então há instituições, exemplos, que foram nossos primeiros convênios, que eu volto a falar, que é o INCOL, o primeiro, o segundo foi o Dante Pazanese. Por esse motivo, depois eu quero programar com o Germano e Bárbara, que estão aí, e a professora Ângela, e já está feito, só vamos o convite ao professor Leopoldo, também para ele trazer a sua experiência em pesquisa, com o tema a combinar, depois vamos entrar em contato, porque também foi a nossa segunda instituição, o Pazanese é uma grande instituição, e que homenageia também um dos grandes cardiologistas e cientistas do Brasil. Então, diante disso, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Ramires por essa brilhante exposição. Quero dizer, professor, que só cria quem modifica quem pode. E o senhor modificou para a gente para melhor. Então, foi muito bom. Então, quero mais vezes agradecer e ratificar as palavras do professor Leopoldo, realmente foi magnífica. E quem não assistiu, foi uma pena, né? Quem não assistiu, foi uma pena, mas teremos, com certeza, mais vezes o professor Ramires aqui contribuindo com a sua inteligência, com a sua solidariedade e altruísmo. Então, agradecer a todos e até a próxima sessão, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, viu? Às terças-feiras, sempre de 12 às 13. Um forte abraço e com o mesmo entusiasmo do professor Ramires. Nós vamos vencer essa aí, estamos juntos e vamos vencer mais uma vez. Nós temos DNA, o vírus não tem. Então, ele rouba o nosso DNA, então ele não pode ser, ele é muito inteligente, mas temos mais capacidade crítica. Não vamos deixar ele roubar nosso DNA, não. Um forte abraço a todos, mais uma vez, obrigado. Principalmente para o senhor Ramires. Até a próxima. Tchau, um abraço. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. E me avisa da outra reunião.